Vamos recebê-lo mais uma vez com a calorosa salva de palmas. Tome vossos assentos, por gentileza. Saúde a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É uma satisfação, uma alegria quase que inenarrável para mim, para minha esposa Ana Paula, poder estar com todos vocês nesta oportunidade para juntos meditarmos na palavra do nosso Deus. Quero agradecer desde já, querido pastor Sóstenes, a sua pastora, o carinho e o apreço em nos receber nesta querida igreja. Desde o primeiro contato com o pastor Felipe, tivemos a oportunidade de estarmos juntos na FAECAD, cooperando com a formação desse grande homem de Deus, que saiu da nossa FAECAD com notas altíssimas, com um grande referencial, pastor Wagner também, pastor Adilson, o Adilson está conosco atualmente lá na FAECAD e está representando o corpo de discentes dentro da diretoria da faculdade, também o nosso querido obreiro Gilberto, também estou vendo o Eliezer aqui, e tantos outros irmãos em Cristo que estiveram cooperando conosco na obra do Senhor, sempre representando, viu, pastor, muito bem a igreja. Todos eles exemplares dentro da faculdade, alunos dedicados, estudiosos, participativos, e isso reflete muito bem a formação, o carinho e o cuidado da vossa igreja com a palavra de Deus. Que Deus vos abençoe a todos e todas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, muito obrigado pelo tratamento principesco que nós temos recebido do querido pastor Sóstenes e de toda a equipe, todos os obreiros que estão trabalhando na organização do evento. Que Deus possa abençoar a vocês. Eu sinto-me realmente, pastor, constrangido. Sinto-me que eu estou na casa onde Deus quer que realmente eu esteja. E graças ao Senhor Jesus Cristo, olha, se me permite dizer, eu já estive palestrando para alguns públicos maiores, mas eu nunca me senti tão bem recebido e constrangido como estou agora. Sinto-me mesmo até emocionado pelo carinho, pelo apreço de todos vocês. Que Deus possa vos abençoar. O meu coração está alegre, está compungido por causa dessa recepção tão amável, tão carinhosa. Eu estou realmente me sentindo parte desta igreja, membro do corpo de Cristo, juntamente com todos vocês. E eu agradeço por essa comunhão, por esse carinho e por esse amor cristão dedicado a mim e a minha querida esposa Ana Paula. Já estamos aí 31 anos de caminhada na obra do Senhor Jesus Cristo, e todas as vezes que temos oportunidade de conhecer esse povo de Deus, ficamos muito felizes, alegres, e que Deus possa vos abençoar em nome de Jesus. Nós temos cerca de 1h30 para tratar de um assunto, como o próprio pastor Sóstenes, um estudioso da Sagrada Escritura, tem demonstrado. Não é fácil falar de um tema de hermenêutica bíblica em 1h30. Nossos alunos aqui, que já tiveram oportunidade de estudar comigo, como Eliezer, Adilson, Gilberto, o pastor Wagner, Felipe, sabe muito bem que mesmo durante um semestre inteiro a gente ainda fica com o que falar da disciplina de hermenêutica, mas eu espero no Senhor que em torno de 1h30 a gente possa despertar o vosso coração para a meditação da Sagrada Escritura. E eu gostaria de começar abrindo a nossa palestra com um tema muito importante. Um texto bíblico do Salmo 119, verso 18. Se a tradição da Septuaginta, que foi uma tradução grega do original hebraico, estiver correta, Esdras, o sacerdote, foi o autor do Salmo 119.
Se esta tradição estiver correta, nós podemos entender a razão do sucesso do ministério de Esdras, tanto na restauração do templo, como também auxiliando religiosamente a Neemias na reconstrução da cidade de Jerusalém. E o texto diz: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei, segundo a versão Almeida Revista e Corrigida. E eu gostaria que você lesse esse texto comigo, todo mundo junto? Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Esse texto é um texto orante. Quando nós o lemos, nós nos dirigimos a Deus em uma petição, em uma súplica humilde, pedindo-lhe para que desvende os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da lei do Senhor. Essa perspectiva foi observada em Lucas, no capítulo 24, quando, na ocasião, Jesus abriu o entendimento dos discípulos para que eles compreendessem tudo quanto o cânon judaico dizia a respeito dele. E começou dizendo: tudo quanto Moisés dizia, que é a Torá, tudo quanto os profetas diziam, Neviim. E citou o livro de Salmos, o primeiro livro da terceira divisão do cânon judaico, Ketuvim, designando, portanto, que o próprio Cristo abriu o entendimento dos discípulos para que compreendessem tudo quanto a Bíblia hebraica dizia a respeito dele. E esta oração de Esdras também seja a minha e a sua oração nesta manhã. Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Vamos repetir mais uma vez? Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. E uma das oportunidades para podermos compreender e termos, desde já, os nossos olhos desvendados é com a disciplina chamada hermenêutica, que pode ser uma palavra que alguns estejam ouvindo pela primeira vez, outros já conhecem e alguns já ouviram e não sabem bem a definição. Então, está se tratando de uma disciplina que tem como objetivo fornecer regras de interpretação e o modo correto de aplicar o texto da Sagrada Escritura. Eu gostaria que você lesse comigo a definição de hermenêutica, por favor, todo mundo junto. Hermenêutica bíblica é a disciplina da teologia que ensina as regras para interpretar as Escrituras e a maneira de aplicá-las corretamente. A hermenêutica, portanto, ela se constitui uma disciplina. Pode apertar esse hiperlink para mim, por gentileza? Clicar nesse ponto em vírgula. Quando nós falamos que a hermenêutica é uma disciplina da teologia, é que a teologia pode ser comparado a um edifício de 5 andares. Para que você apertar o ponto e vírgula, por favor, em vez de passar o texto, só apertar um ponto e vírgula. Volta, por gentileza. Quando nós falamos, portanto, de hermenêutica como a disciplina da teologia exegética, nós estamos falando que a hermenêutica pertence a um campo da teologia. A teologia pode ser comparada a um edifício de 5 andares, e no primeiro andar compõe a teologia exegética, na segunda, a teologia histórica, na terceira, a teologia sistemática, teologia bíblica, na quarta, a teologia sistemática e na quinta, a teologia histórica. Quando você estuda teologia, todo o conteúdo que você estuda, desde as lições da escola bíblica dominical, como até mesmo os livros que você adquire para a sua leitura e construção do conhecimento teológico, está dentro de uma dessas 5 categorias. Por favor, é o seguinte, deixa na apresentação, clica no ponto e vírgula e vai abrir, portanto,
o hiperlink. Tem. Ó, já foi. É só isso aí. Aí pode deixar que eu passo aqui então. Deixa eu ver. Vamos ver agora. Esse é o teste. Pode passar aí para mim, por favor, hiperlink? Isso. Aqui, ó. Que eu estava falando exatamente isso aqui. Passa, por favor. Pode passar tudo. Isso, pode passar. Então, quando nós falamos de hermenêutica, nós classificamos a hermenêutica como uma disciplina da teologia exegética. Teologia exegética é o ramo da teologia que nos auxilia para compreendermos melhor a Sagrada Escritura. Então, se eu digo enrologos, cairologos, em prostão theon, caifeos, enrologos, João capítulo 1, versículo 1 em grego. Eu estou citando, portanto, a língua grega, e o estudo da língua grega, como do original hebraico, nos permite, nos auxilia a compreender melhor o Antigo e o Novo Testamento. A teologia exegética é aquele ramo da teologia onde se insere um conjunto de disciplinas que te auxilia a compreender melhor a teologia. A hermenêutica faz parte da teologia exegética, porque ela te prepara, ensinando as regras de interpretação, para que você possa compreender a Sagrada Escritura. Depois disso, nós temos, no segundo andar, leia comigo, a teologia histórica. O que faz a teologia histórica? Estuda a história e o desenvolvimento da doutrina. Repita comigo, estuda o quê? A história e o desenvolvimento da doutrina. Significa que toda e qualquer doutrina que você vem estudar, Deus, anjo, bibliologia, seja o que for, existe uma história e o desenvolvimento dessa doutrina. Hoje se fala muito entre o debate de arminianos e calvinistas. Isso é assunto da teologia histórica. Depois disso, nós temos a teologia bíblica, que vai estudar a teologia do Antigo Testamento e a teologia do Novo Testamento, depois a teologia sistemática. Quando falamos da teologia sistemática, nós estamos falando de um conjunto de disciplinas que compõem a teologia sistemática, que podem ser organizadas nessas 10 disciplinas. Você pode ler comigo? Primeiro, bibliologia, que vai estudar a Sagrada Escritura, a estrutura da Sagrada Escritura, o cânon, inspiração, autoridade. Depois, teontologia, que vai estudar o ser de Deus e a criação divina. Depois, angelologia, que vai estudar a doutrina dos anjos e a doutrina ligada aos espíritos maus. Depois, antropologia, que vai trabalhar sobre a doutrina do homem dentro do Antigo e Novo Testamento. Depois, a hamartiologia, que vai ser a doutrina do pecado. Depois, cristologia, as obras de Cristo e assim sucessivamente. Depois, soteriologia, que é a doutrina da salvação. Depois, pneumagiologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Depois, eclesiologia e depois, escatologia. A ordem dessas 10 disciplinas, por isso é chamado de teologia sistemática, ela comunica a mensagem evangélica de toda a Bíblia. Veja, por exemplo, a Bíblia diz, bibliologia, que Deus, teontologia, criou os anjos, angelologia, e o homem, antropologia. O homem pecou, a martiologia. Deus enviou Cristo, cristologia, para efetuar a salvação, soteriologia, que é oferecida pelo Espírito Santo, pneumagiologia, para formar a igreja, eclesiologia, que aguarda as últimas coisas, escatologia. Então, a ordem dessas 10 disciplinas comunica a mensagem evangélica de modo completo. A hermenêutica, portanto, perpassa por esses 5 andares. E a teologia prática, o que ela é, portanto, a própria manifestação do exercício do ministério. O que nós estamos fazendo aqui já está relacionado, a determinado momento, à teologia prática, porque nós estamos fazendo a exposição da Sagrada Escritura. Pregação, ensino, evangelização, educação cristã, faz parte da teologia prática. Dá um ESC, por favor, e volta à tela principal. Nesse sentido, então, a hermenêutica é uma dessas disciplinas. E é claro
que você que é formado em Direito deve ter estudado hermenêutica jurídica lá na sua faculdade, universidade. Você que faz Sociologia deve ter estudado hermenêutica sociológica e assim consecutivamente. Então, na verdade, a hermenêutica, ela compõe-se um ramo disciplinar que atende tanto a área secular quanto também a área bíblica. Quando nós falamos da área bíblica, é porque a Bíblia tem a sua especificidade. A Bíblia não é um livro qualquer, não é um livro comum. Ela tem algumas características que outros livros não possuem, como, por exemplo, a tipologia bíblica. O tipo bíblico, ele é um gênero literário que você não vai encontrar em nenhuma outra obra. Quando você vai estudar hermenêutica de textos sagrados, que você estuda a Bíblia, você estuda o Alcorão, o livro dos Vedas e assim sucessivamente dentro da ciência da religião, e você vai comparar esses livros sagrados, nenhum deles tem a característica que a Bíblia possui, que é chamado a tipologia. A tipologia pode ser, em primeiro lugar, uma pessoa, uma coisa ou um objeto revelado na história que aponta, na verdade, para o futuro. Veja, por exemplo, Melquisedeque. Melquisedeque é um personagem histórico. Então, a primeira característica da tipologia bíblica é histórica. Repita comigo, a tipologia ela é histórica. Melquisedeque é um tipo de Cristo, mas ele é um personagem histórico. Outra característica da tipologia é ser enigmática, porque embora Melquisedeque fosse um personagem histórico, Abraão não tinha conhecimento de que o sacerdócio de Melquisedeque representaria no futuro o sacerdócio de Cristo. Terceiro lugar, o tipo ele também é profético. Repita comigo, o tipo ele é profético, porque somente Deus pode determinar que um objeto, uma coisa ou uma pessoa, no passado, venha representar algo que ainda se manifestará no futuro. Então, o tipo, ele é pretendido por Deus. Essa característica, portanto, vai designar que a tipologia bíblica é um gênero literário da Sagrada Escritura que você não vai encontrar em livro nenhum. Então, na verdade, se justifica uma hermenêutica bíblica, porque nós podemos falar de uma hermenêutica geral. Repita comigo, hermenêutica geral. Você que é professora, professor de língua portuguesa, você, com o conhecimento que você tem da sintaxe, da gramática da língua portuguesa, você pode interpretar corretamente o texto da Sagrada Escritura, porque a Bíblia está traduzida em português dentro das regras da nossa gramática, da nossa língua, e se você domina um mínimo da construção da língua portuguesa, você é capaz de interpretar corretamente o texto da Bíblia, porque ele está estruturado dentro da ordem lógica e gramatical da língua portuguesa. Mas a isso nós chamamos de hermenêutica geral. Repita comigo, hermenêutica geral. Você conhece determinadas regras de interpretação que se aplica a todo e qualquer livro. Entretanto, assim como no direito, o Código Civil, a Constituição precisa de regras específicas para poder compreender as leis, e tem as suas escolas variadas, assim como na filosofia tem as várias escolas de interpretação, assim também nós temos, dentro da própria hermenêutica bíblica, a sua especificação. E daí, quem estuda direito precisa conhecer algumas normas para poder estudar os seus códigos. Quem estuda história precisa de normas para estudar
as suas narrativas. Quem estuda sociologia precisa de regras que dê conta da sua disciplina, e assim também quem estuda a Sagrada Escritura precisa de regras específicas para compreender, por exemplo, o tipo bíblico. Vamos pressupor, então, que ao analisar um tipo bíblico, você precisa de um pré-conceito de que o tipo, na verdade, manifesta-se na história para revelar o seu antítipo, aquilo que é anterior ao próprio tipo, isto é, Cristo já era pré-existente, Melquisedeque é o tipo histórico que aponta para o futuro, quando Cristo ainda haveria de se revelar, e sendo ele da tribo de Judá, portanto, não poderia ser sacerdote, mas manifestou-se na história um sacerdócio anterior ao sacerdócio araônico ou levita, e Cristo é chamado não pelo sacerdócio araônico, mas é chamado pelo sacerdócio antecessor de Melquisedeque, que foi tipo, anunciando pré-tipo que ainda se manifestaria. Amém? Então, nesse caso, eu preciso falar de uma hermenêutica o quê? Especial. Repita comigo, hermenêutica especial. O que nós estamos estudando aqui são técnicas e regras de interpretações aplicadas unicamente à Sagrada Escritura, e se trata de hermenêutica especial, ok? Rapidamente, quando você vai estudar a hermenêutica bíblica, o texto grego do Novo Testamento, pelo menos em 3 ocasiões específicas, o texto grego do Novo Testamento apresenta a palavra remeneia, de onde vem a nossa palavra hermenêutica, que nos dá uma ideia do que significa hermenêutica. Talvez, eu já percebi que hermenêutica significa interpretação bíblica com regra específica para a Bíblia, mas aonde em o Novo Testamento eu posso encontrar a palavra hermenêutica que me ilustre a atividade ou exercício da hermenêutica na pregação, no ensino ou no estudo? A primeira ocasião, posso destacar, 1 Coríntios 12:10, quando o apóstolo Paulo, falando sobre os dons espirituais, fala a respeito do glossolalo, que é aquele que fala em línguas estranhas, e diz que quando o glossolalo falar em variedade de línguas, por causa da didática do culto, é necessário que haja a interpretação de línguas. A palavra ali, interpretação, no original vem da palavra remeneia, de onde vem a nossa palavra hermenêutica. Então, o primeiro sentido da palavra hermenêutica é interpretação. Vamos repetir? Qual o primeiro sentido da palavra hermenêutica? Interpretação. Então, o objetivo inicial da hermenêutica é interpretar. No caso citado por Paulo, nós temos um glossolalo, que fala numa língua desconhecida da comunidade. O que o glossolalo faz não é traduzir a língua estranha, ele a interpreta. Traduzir e interpretar são duas coisas diferentes. No caso, o intérprete não está traduzindo palavra por palavra, ele está dando o sentido daquelas palavras. O segundo sentido, para a gente poder continuar, é Marcos 5:41, que o termo diermeneuen aparece, e ali nas nossas Bíblias aparece como tradução. Todo mundo conhece o texto, Marcos 5:41, quando Jesus chega diante daquela menina e diz, Talita cum. Aí Marcos, que está escrevendo provavelmente para uma igreja gentílica, que não conhece o aramaico, porque diretamente Marcos fala pelo menos 3 idiomas diferentes, ele fala provavelmente o hebraico da sinagoga, porque ele era sobrinho de Barnabé, que era levita, então provavelmente ele era levita, fala o hebraico da sinagoga, fala o aramaico, que se fala na Palestina, e está escrevendo em grego também. Então ele, ao escrever para os gentios, cita a palavra em aramaico, talita cum, e traduz, que quer dizer menina,
levanta-te. Essa palavra que quer dizer, ou essa palavra que se traduz por, no original de hermeneuem, é de onde vem a nossa palavra hermenêutica, e esse é o segundo sentido da palavra hermenêutica, que significa o quê? Tradução. Então, hermenêutica significa interpretação e significa tradução. Mas em Lucas, no capítulo 24, versículo 27, Jesus, quando está diante dos discípulos e vai explicar-lhes a Sagrada Escritura, usa o terceiro uso da palavra hermenêutica, que é hermeneuem, que é traduzido em Lucas capítulo 24, versículo 27, por explicação. Diz a Escritura que, começando Jesus por Moisés, pelos profetas e os salmos, explicou-lhes. Essa palavra explicou-lhes é a palavra original hermenêutica, indicando, portanto, que a palavra hermenêutica tanto significa interpretar, traduzir, como também explicar. Amém? Então, quando você faz o exercício da hermenêutica, pode ser por um ato da tradução, que você está tornando aquilo que não é comunicado inteligível, pode ser por interpretação ou pode ser por meio de uma explicação. Essas três atividades designam, portanto, a tarefa da hermenêutica. Nesse caso, nós podemos usar Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 30 ao 31. Todo mundo conhece essa passagem. É aquele momento em que o eunuco estava lendo, provavelmente, a Septuaginta, lendo em voz alta. O Espírito leva Filipe até aquele carro, e aí Filipe pergunta: entendes tu o que vens lendo? E ele disse: como poderei entender se alguém não me explicar? Baseado nisso, nós podemos dizer que a hermenêutica é o quê? Todo mundo junto? A ciência que estuda sendo... Muito bem. Seria, portanto, a hermenêutica a ciência que se ocupa com o estudo da compreensão. Deixa eu explicar aqui. Então, eu tenho duas tarefas aqui. A primeira é de compreender e a segunda de explicar. Repita comigo: a primeira de compreender, a segunda de explicar. A tarefa da compreensão é uma tarefa da hermenêutica. Você vai pregar, você vai ensinar. A primeira coisa que você precisa fazer é compreender o texto que você usa como base para a pregação e para o ensino. Esse trabalho da compreensão, ele antecede o trabalho da explicação. O que significa, como vai dizer Paul Ricoeur, cada vez mais que você compreende bem, você explica melhor. E a igreja, a comunidade, os seus alunos sabem muito bem quando você não compreendeu bem, porque você não consegue explicar adequadamente. Quando você compreende bem, você explica melhor. Só que a tarefa da compreensão, que é a tarefa da hermenêutica, quando você vai procurar saber o que o texto realmente significa. Depois que você entende, usando todo tipo de ferramenta que você possa usar, dicionário bíblico, léxico, concordância, comentário bíblico, a tua tarefa é compreender. Depois que você compreende e assenta o significado do que o texto diz, começa a segunda tarefa, que é a tarefa da explicação. Então, compreender mais para explicar melhor. Vamos repetir todo mundo junto? Compreender mais para explicar melhor. E a tarefa da explicação é basicamente a tarefa da exegese. Por quê? A exegese, literalmente, no texto bíblico, significa narrar ou contar. A tarefa da exegese é fazer a própria exposição do texto bíblico. Então, quando você compreende
Esse processo, que é o processo hermenêutico, você o faz para explicar. A tarefa da explicação é a tarefa da exegese. Vamos continuar, então, rapidamente, por causa da exiguidade do nosso tempo. Então, quais seriam os objetivos da hermenêutica? Você pode ler comigo, todo mundo junto? Qual o primeiro objetivo? Se hermenêutica significa traduzir, então o primeiro objetivo da hermenêutica é traduzir o texto original, tornando compreensível na língua vernácula. A língua vernácula, para nós brasileiros, é o português, para os ingleses é o inglês. A Bíblia hebraica e a Bíblia grega, elas precisam ser traduzidas para o português e para as demais línguas. Preste atenção nisso. A tarefa da tradução, ela é uma tarefa hermenêutica. Pode clicar no hiperlink, por favor, no primeiro? Por que uma tarefa hermenêutica? Em primeiro lugar, porque o tradutor, ele precisa lidar com os textos originais. Por exemplo, esse Novo Testamento que eu tenho aqui em mãos, ele é o texto de Nestle Aland, 28ª edição, que é o texto grego, usado para a tradução da Almeida Revista Atualizada, para a NVI, para a versão transformadora e várias outras versões católicas que usa esse texto grego aqui. Quando a comissão vai organizar o texto grego para a tradução, eles se deparam com esse tipo de texto grego que se apresenta aí diante de vocês. Esse daí é o texto sinaítico, ou códice sinaítico, porque ele foi achado no mosteiro de Santa Catarina, no Monte Sinai. O que é que eu trago para vocês aí a respeito desse texto e o que isso tem a ver com a hermenêutica ser também um trabalho de tradução? Porque é necessário que esse texto grego, da forma como está, seja traduzido para o português. E o que você vê na minha direita aqui, você tem essas duas últimas colunas. A terceira coluna é o início do Evangelho de João. As duas outras colunas, elas são o final do Evangelho de Lucas. Eu destaquei a parte de João 3 e 4, em grego, que está ali em cima, do jeito como está no manuscrito, e embaixo eu coloquei ele em letras nossa, atual, né, com todos os espaçamentos. O que você vê nesse manuscrito? Em primeiro lugar, ele não tem divisão de capítulos e versículos, porque esse trabalho foi colocado muito tempo depois e tem uma longa história. Começa lá com Mardoqueu Natan, depois vem o Robert Stevens, que vai dar todo o prosseguimento ao trabalho para fazer divisões de capítulo e versículo. Então, em primeiro lugar, não tem capítulo, nem versículo, nem distribuição de parágrafo. Isso influencia a minha Bíblia? Claro que influencia. Abra sua Bíblia aí, por exemplo, em 2 aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Rapidamente. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Os originais, portanto, não tinham capítulo e nem tinham versículo. Os capítulos e versículos foram colocados posteriores pelos editores do Novo Testamento. Falei errado o texto? Não tem 14 versículos? Quantas Bíblias tem 14 versículos? Levanta a mão. Quantas Bíblias? 1, 2, 3. Mais alguém? 4, 5, 6, 7, 8. 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 14. 13. 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Vamos lá. Quantas Bíblias tem 14 versículos aqui? Levanta a mão. Só os que tem 14 versículos. Olha aí. E as Bíblias que tem 13 versículos, levanta a mão. Olha aí. Mas aqui nós tivemos, pelo menos, umas 8 ou 10 Bíblias com 14 versículos em 2 aos Coríntios 13. Pressupondo agora, como é que se explica uma questão como essa? Como uma Bíblia tem 14 versículos e a outra tem 13? Esse é um problema fácil de resolver.
Mas, além disso, tem outras edições da Bíblia, por exemplo, como a Bíblia textual, que a Bíblia textual chega em Marcos, no capítulo 20, ela encerra no versículo 9, e não tem do versículo 9 ao versículo 20 do capítulo 16 de Marcos. Ela não tem João capítulo 5, versículo 4, e não tem a passagem, por exemplo, da mulher samaritana, em João no capítulo 7. Ela chega mesmo a omitir capítulos inteiros da Bíblia e reorganiza alguns capítulos. Por exemplo, você chega em Jó, no capítulo 25 de Jó, o versículo 1 na sua Bíblia, nessa Bíblia é o versículo 6. E o versículo 6 nessa Bíblia corresponderia a ser o versículo 1. Então, o que nós estamos lidando? Com um problema hermenêutico que começa com a atividade de tradução da Bíblia. Então, em primeiro momento, você não pode pensar que todas as Bíblias aqui dividem os versículos da mesma forma. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que no original, se você percebeu, não existe separação entre as palavras. Todas as palavras estão juntas. Então, não tem sinal de pontuação, não tem sinal de pontuação. E o que significa isso? Que não havendo sinal de pontuação, o intérprete é que tem que designar a ênfase do texto. Olha essa frase: eu não disse que ele roubou o livro. Estou negando. Veja a mesma frase: eu não disse que ele roubou o livro. Estou afirmando. Mudei a ênfase, mudei o sentido. Eu não disse que ele roubou o livro. Eu não disse que ele roubou o livro. As duas frases, as mesmas palavras, ênfases diferentes, significados diferentes. É assim que a tradução do Novo Mundo diz: em verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E a nossa diz: em verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Você mudou a ênfase, você mudou o sentido. Como o original não tem sinal de pontuação, o intérprete é que tem que fazê-lo. E, às vezes, o intérprete pode manipular a ênfase para se conformar ao sentido que ele quer dar dentro do texto. Então, isto é uma tarefa hermenêutica. Parece que esse é o único problema? Não é. Tem mais um terceiro. O Novo Testamento tem cerca de 5.200 manuscritos, dividido em família ocidental, família oriental. Tem dentro do texto palavras que não aparecem no outro manuscrito. Abra a sua Bíblia, por exemplo, em Marcos 1, 41. Todas as Bíblias que estão aqui vão dizer uma expressão muito simples. Quem achou pode ler, por gentileza? Marcos 1, 41. Jesus ficou com muita pena, que deve ser outra versão transformadora, ou deve ser a NVI, a transformadora, ou deve ser a linguagem de hoje, que são chamadas traduções dinâmicas, são paráfrases. Ela não traduz palavra, ela dá o sentido das palavras. O sentido da palavra aí no original grego é a palavra splaniristes, que é aquela palavra que Paulo usa na epístola para falar de entranháveis afetos de misericórdia, splaniristes, que é a palavra usada na maioria da Bíblia de vocês, Jesus cheio de compaixão. Mas tem manuscritos bíblicos que não dizem que Jesus estava cheio de compaixão, diz que Jesus estava furioso. E Jesus, furioso, digo, quero ser limpo. E aí o tradutor tem que optar: Jesus estava furioso ou Jesus estava cheio de compaixão? Então,
as versões vão ter que designar uma das duas palavras. Então, se você pegar a Bíblia textual e a Bíblia Jerusalém, a Bíblia textual e a Bíblia Jerusalém vão dizer: e Jesus, cheio de raiva, disse: eu quero ser limpo. Ou, e Jesus, furioso, disse: eu quero ser limpo. E você vai ter que optar. Jesus estava, na verdade, cheio de compaixão, ou ele estava furioso? Porque as duas coisas são diferentes. Lembrando que o Evangelho de Marcos diz 3 vezes que Jesus estava cheio de raiva. Um é nesse texto, outro é em 3:10 e outro é no capítulo 10. Mas vamos deixar isso para um outro momento. Então, o que ocorre, na verdade, que o próprio tradutor vai ter que optar entre os manuscritos, se ele fica com cheio de compaixão ou se ele fica, portanto, com a palavra furioso. Isso designa uma atividade de hermenêutica, de interpretação. Ele vai ter que fazer a escolha. Passa, por favor. Eu estou apresentando aqui os problemas e não dando a solução. Quando você vai comparar, então, as versões da Sagrada Escritura, você vai perceber que vai existir, portanto, diferenças entre elas. Como o texto de Marcos 9:24, eu vou ter que correr, tá, gente, por causa do horário. Você observa que numa versão aparece a palavra com lágrimas e Senhor. Na Ara aparece a palavra com lágrimas entre colchetes. E na Nova Versão Internacional, na tradução ecumênica na Bíblia, não aparece a palavra com lágrimas, nem Senhor, e nem aparece como colchete. Como, então, explicar essa natureza desse problema dentro das versões da Bíblia? Então, o que você precisa? Pode passar, por favor. Então, o que você precisa? Você precisa entender que o exercício da tradução da Bíblia é um exercício hermenêutico. O caso de Mateus 12:40, que todo mundo conhece muito bem, que a pergunta é: Jonas esteve no ventre de um grande peixe ou Jonas esteve no ventre da baleia? Então, o original nunca disse baleia. E olha que o hebraico e o grego, a palavra baleia já aparece lá em Gênesis capítulo 1, quando diz que Deus criou as grandes baleias. Então, a palavra baleia está dentro dos originais, tanto o grego quanto o hebraico. Mas, nesse texto, o original não diz baleia, diz colia tuquetos, que significa grande peixe ou monstro marinho. O que fez Almeida? Almeida, em vez de traduzir, ele interpretou. Ele julgou que um grande peixe ou um monstro marinho fosse uma baleia. Ele não traduziu diretamente o original, ele interpretou para você que o colia tuquetos, grande monstro marinho, seria uma baleia, quando na verdade não teria sido uma baleia, porque se trata, dentro da definição moderna, de um mamífero. Ali está se falando de um grande peixe, de um monstro marinho, e não diretamente de uma baleia. Passa, por favor. Então, olha só o que ocorre. Então, isso vai significar o seguinte, que pode existir, e existe dentro das traduções, diferenças. Eu tenho que cuidar com essas diferenças, eu que prego, eu que ensino. Veja o caso do texto de João, que diz, por exemplo, toda vara que está em mim e não dá fruto, meu Pai tira, na Almeida Corrigida Fiel, corta, na Almeida Revista Atualizada, tira na Almeida Revista Corrigida, mas na Bíblia BTX diz levanta. E aí fica a questão, Jesus disse que o Pai corta o que Jesus levanta, ou que ele levanta. No original grego, o verbo airo, A-I-R-O, não significa cortar, significa levantar. E, na verdade, o texto não diz que Jesus disse que o Pai corta, mas que o Pai levanta, e o sentido de levantar é o sentido de cuidar. Passa de novo. E aí, nesse caso, você ainda tem um outro detalhe, preste atenção. Provérbios, capítulo 11, diz assim, aquele que confia no Senhor engordará. Cadê os gordinhos de Jesus? Quanto mais gordo eu for,
mais fé eu tenho. Aquele que confia no Senhor engordará. Eu posso ler desse modo, que quanto mais gordo eu sou, é porque eu tenho mais fé. Felipe, homem de fé! Já perdeu 20 quilos de fé, de janeiro para cá. É obviamente que eu não posso pensar dentro desse aspecto. Então, o que eu possuo nisso? Eu possuo uma tradução, que ela é uma tradução literal, que traduz as palavras no original hebraico como é no hebraico. E lá diz, aquele que confia no Senhor engordará. Então, estou trabalhando com uma tradução literal. Quando você lê, por exemplo, a King James, que eu tive o privilégio de ser o coordenador da tradução dela aqui no Brasil, King James 1611, aparece o seguinte texto: todos os cornos dos perversos também cortarei fora, mas o corno dos justos serão exaltados. Aí eu falei com o tradutor, vamos cortar a palavra corno, que tem um sentido negativo, e vamos colocar a palavra chifre, que ainda fica com sentido negativo ainda, mas deixa a palavra chifre, que é melhor do que corno. Por quê? Porque no original hebraico, que a Bíblia King James procura traduzir de modo literal, a palavra no original é corno, que é a palavra chifre, que tem dentro da cultura hebraica um sentido. Chifre quer dizer força, porque dentro do contexto hebraico, os animais dotados de grande força eram os animais que possuíam chifre. Então, o texto quer dizer que a força dos perversos serão destruída, mas as forças dos justos serão exaltadas. Mas veja, um outro caso que é 2 Samuel, capítulo 22, versículo 25, que Davi diz assim: faça Deus o que quiser a Davi, se eu deixar dos homens de Nabal. Aí começa a questão. A Bíblia King James 1611 diz, se eu deixar de Nabal um só mijador de parede. A Bíblia corrigida diz um só menino. A Bíblia Peregrino, se não me falha a memória, diz um só cão, ou é a pastoral, um só cachorro. E a atualizada não quer se meter se é um menino, se é um homem, se é um cachorro, e diz um só do sexo masculino. Mas o original está lá, mijador de parede. Então, isso significa uma tradução literal. Quando você pega, portanto, uma NVI, que é uma tradução funcional, no texto de Provérbios, a NVI vai dizer assim, aquele que confia no Senhor prosperará. Ela não traduziu literalmente a palavra engordará. Ela deu o significado da palavra engordar, que significa prosperar. Porque dentro do hebraísmo, a chuva caía, os campos estavam verdejantes, a ovelha engordava. E porque ela engordava, era fruto da prosperidade. Só lembrar, 7 vacas magras, 7 anos de escassez. 7 vacas gordas, 7 anos de prosperidade. Então, a ideia de engordar é a ideia de prosperar. E a NVI, o que ela vai fazer? Vai trazer a palavra prosperar em vez de engordar, porque a sua tradução é diferente. É uma chamada tradução funcional. Então, quando você lida com a Sagrada Escritura, e você lê, por exemplo, como a do pastor Felipe, a versão transformadora, ou você lê a Bíblia Linguagem de Hoje, ou a Bíblia Mensagem, você diz, estou entendendo tudo que a Bíblia está dizendo. Por quê? Porque essas traduções, chamado de paráfrase, tradução dinâmica ou óptima, o que elas fazem? Não traduz as palavras, elas dão o significado. Lembra do intérprete de língua que, em vez de traduzir, interpreta, dizendo o significado? Então, essas 3 Bíblias, elas não trazem a tradução do texto, elas dão a interpretação do que o texto significa. Deu para perceber? Então, a questão da tradução de Bíblia, dá um ESC aí, por favor.
tem alguns exemplos, mas eu não vou seguir. A questão da tradução da Bíblia, ela envolve, portanto, muitas técnicas. Hoje você tem uma variedade de versões. E eu já sei que você vai me perguntar, pastor Esdras, então qual é a melhor versão da Bíblia? Olha, a melhor versão da Bíblia é o original hebraico, e grego não tem melhor do que esses dois. Mas como eu não tenho o acesso ao hebraico e nem ao grego, eu preciso de tradução. Como as traduções são diferentes, então o melhor das traduções está de acordo com os seus objetivos. Se você quer compreender um texto no sentido mais original, pega a Bíblia King James 1611. Você vai ter dificuldade de entender essa Bíblia? Vai ter, porque quanto mais próximo do original, mais difícil é para você compreender. Então, eu recomendaria Bíblia King James 1611, que é a mais literal entre as nossas protestantes. Depois, a corrigida que você tem. Depois, a ARA, não a nova Almeida atualizada, porque o método da Almeida atualizada é o método eclético, isto é, ela mistura uma variedade de metodologia. Uma hora ela aparece com a NVI, outra hora ela aparece com a corrigida, outra hora ela aparece com uma outra versão conhecida. Então, pega a ARA, Almeida Revista e Atualizada, que ainda está sendo editada. Por que a ARA? Porque a ARA trabalha com 2 manuscritos diferentes. A ARA, toda palavra que aparece em colchete, significa que ela fez a revisão da Almeida Revista Corrigida, utilizando o texto oriental. Então, quando as palavras não aparecem dentro do manuscrito oriental, elas colocam entre colchetes. E aí você pega a ARA, você tem um melhor do texto grego ocidental, que é o da Almeida Revista Corrigida, e tem um melhor do texto oriental, que é da Almeida Revista Atualizada. Deu para entender, então? Se não deu, diga amém, porque no céu vamos entender todas as coisas, porque não é possível entender tudo isso numa hora só. Vamos continuar, então. Então, o primeiro objetivo da hermenêutica é esse, traduzir o texto original, tornando compreensível a nossa língua. Segundo objetivo, todo mundo junto? Vamos lá? Compreender o texto dentro do seu ambiente histórico-cultural e léxico-sintático. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Você bem sintético para eu conseguir chegar até o final do trabalho, tá bom? Que eu tenho agora pouco menos de meia hora, é isso que eu tenho? Eu tenho 40 minutos. Puxa meu terno. Aqui ainda tem um hábito de puxar terno? É melhor do que puxar o tapete, né? Que no tapete a gente cai. Pode puxar. Me dá o aviso, então. 40 minutos. Então, veja só. Quando nós falamos que o segundo objetivo da hermenêutica é compreender o texto dentro do seu ambiente histórico-cultural, isso significa que a Bíblia não foi escrita na nossa cultura, não foi escrito dentro do nosso contexto histórico. Quando eu e minha esposa éramos missionários em Joinville, ficamos 10 anos lá trabalhando como missionários em Joinville, eu convidei um pastor do Rio de Janeiro para ir a Joinville pregar, e lá ele fez amizade com um tenente da polícia militar. Gente muito boa. E aí ele gostou tanto do tenente, chegou no dia do culto, à noite, da festa, ele, na pregação, quis fazer um gracejo, e disse assim, tenente, fulano, no céu não tem patente. Naquele momento, a igreja toda caiu na gargalhada, em vez de dar glória a Deus. Porque ele estava falando de patente no sentido de hierarquia. No céu não haverá hierarquia, todos nós seremos iguais. Mas na linguagem cotidiana da igreja, a palavra patente é vaso sanitário. E quando ele falou que no céu não haveria patente, a imagem da igreja era uma porção de vasos sanitários e não de hierarquia militar, e a igreja caiu na gargalhada. O que nós temos isso? Os nossos chamados regionalismos, as formas típicas de fala. E a Bíblia está cheia de formas típicas, como a palavra engordar, que eu acabei de citar agora, que é uma forma típica.
Então, a Bíblia não foi escrita para a nossa cultura, ela transmite dentro do texto hebraico e grego a própria cultura da época e do escritor e, consequentemente, o trabalho da hermenêutica serve para nos ajudar a compreender isso. Amém? Quando você tem uma tradução como a NVI e uma tradução como a linguagem de hoje, ou a Bíblia Mensagem, a visão transformadora, essa cultura não aparece, porque eles traduzem isso para você. Então, eliminam o hebraísmo, mas uma Bíblia literal, como corrigida, como a Área, como a King James, 1611, mantém essa forma de linguagem típica. Então, o que eu possuo? Um ambiente, uma cultura diferente da minha. Então, uma das regras para entender o texto adequadamente é você compreender a questão da história e da cultura daquele povo dentro do contexto em que se insere. O outro aspecto é o léxico sintático. O léxico tem a ver com o significado da palavra dentro da frase. A sintaxe tem a ver com a função gramatical que essa palavra exerce dentro da frase. Vamos dar um exemplo disso aqui. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5. Não usará o homem roupa de mulher, não usará a mulher roupa de homem, porque é abominação ao Senhor. Esse é o texto bíblico que está ali, certo? Então, o que eu possuo? Um texto que diz que o homem não pode usar roupa de mulher, que a mulher não pode usar roupa de homem, porque é abominação. Começando pela análise léxica, sintática. A palavra teológica mais importante desse texto é a palavra hebraica toevá, que é traduzido por abominação. A abominação, aí eu vou para a teologia bíblica, ela é uma categoria de pecado no Antigo Testamento, que a Bíblia diz que Deus não apenas condena, todo pecado Deus condena, mas há alguns pecados que Ele não apenas condena, como Ele também combate, isto é, Ele está responsável em combater aquele tipo de pecado. Então, o pecado de toevá aparece no Código de Santidade de Levítico, que vai do capítulo 16 até o capítulo 20 de Levítico, e ele aparece no capítulo 18 de Levítico, quando então é feita a condenação dos casamentos mistos. Então, tomando o Egito no passado como referência, do capítulo 18 ao versículo 11, condena os tipos de pecados consanguíneos, isto é, como os faraós consideravam-se, portanto, divinos e achavam que corria o sangue da divindade em suas veias, eles se casavam dentro do próprio núcleo familiar próximo. E, nesse caso, portanto, o capítulo 18 de Levítico vai condenar esse casamento de um irmão com a sua irmã, por exemplo, ou com a sua meia-irmã. Então, se Abraão casou com Sara, e isso poderia servir de legitimação para os judeus casarem com meia-irmã, em Levítico é condenado, não é mais possível. Se Jacó casou com a irmã, e a sua cunhada casou-se com duas irmãs, agora o livro de Levítico 18 vai proibir, vai colocar como pecado de toevá. E o incesto e todo outro tipo de casamento próximo, consanguíneo, vai ser proibido. Essa perspectiva, depois do capítulo 12, versículo 12, até o capítulo 30, de Números 18, já vai falar de uma outra classe de pecados de toevá, que são as uniões abomináveis, como pecado de zoofilia e pecado homossexual. Todos eles vão aparecer a partir do versículo 12, dentro dessa perspectiva. Então, os pecados de toevá, que é chamado pecado de abominação, estão ligados a pecados dentro da área sexual e se constitui, portanto, um grande problema para o legislador no Antigo Testamento. Deu para entender? Então, o léxico sintático é aquilo que eu vou buscar o significado teológico daquela palavra para saber do que está falando. Agora, histórico-cultural.
se é pecado o homem usar roupa de mulher e a mulher usar roupa de homem, então eu tenho que entender como o homem hebreu e a mulher hebreia se vestiam no Antigo Testamento para eu fazer a comparação. Então, o que eu faço? Eu vou, então, investigar como era o hábito, as vestimentas na antiguidade hebraica. 3 tipos de peças. Primeiro, a quetonete. A quetonete ela foi instituída porque o sacerdote, na hora que ia fazer sacrifícios, o altar ficava no alto, para que não aparecessem as suas partes íntimas, Deus ordenou que eles usassem uma cirola, a quetonete. A quetonete, portanto, era a primeira parte da indumentária, tanto para o homem quanto para a mulher, que era a roupa de baixo, uma roupa íntima. A segunda era o meil. O que é meil? O meil é vestido. E tanto o homem quanto a mulher usavam vestidos. Qual a diferença entre eles? Não tinham. Muito pelo contrário, o homem que dispusesse de condições poderia fazer pequenas franjas azuis no seu vestido e a mulher poderia usar roupas mais coloridas. Mas como eles estavam no deserto e a tinturaria era muito cara, provavelmente a roupa dos hebreus permaneceram a mesma durante toda a peregrinação, mas a instituição foi dada. Então, homem e mulher usavam vestidos com um cinto de couro, por isso se fala lá em Êxodo, capítulo 12, para cingir os lombos. O que é cingir os lombos nessa passagem específica? É pegar a orla do vestido, amarrar no cinto para poder sair apressadamente e não tropeçar. Então, vestido, homem e mulher, era basicamente idêntico, com algumas pequenas diferenças, que essas diferenças ainda tinham que obedecer à lei. Vou encurtar aqui por causa do tempo. Depois ainda, a terceira peça era chamada a sinlá, que era a capa. Então, tanto homem quanto mulher usavam vestidos, usavam a quetonete, que era a peça íntima, usavam o vestido e usavam a sinlá, que era a capa. Não tinha diferença entre essas vestes diretamente. Então, como eu posso entender isso? Aí eu tenho que entender que o livro de Deuteronômio, Moisés está fazendo a recapitulação da lei, não é isso? Porque a primeira geração já havia passado, morreu no deserto, só permaneceu Calebe e Josué para entrar na terra primitiva, na terra prometida. Os que estão ali reunidos, quem são eles? São os judeus, as crianças que saíram do Egito ou aquelas que nasceram no deserto, que estão ouvindo a recapitulação da lei. Quando eles chegassem em Canaã, que eles estavam de frente à passagem do rio, eles precisariam, então, enfrentar com o culto de Baal, com os cultos da fertilidade. Então, no culto da fertilidade em Canaã, tem a sacerdotisa da Asherá e tinha o sacerdote de Baal. O culto da fertilidade era o casamento que se fazia entre Baal e Asherá. A sacerdotisa de Asherá e o sacerdote de Baal trocavam suas vestimentas. A sacerdotisa pegava a sua vestimenta e dava para o sacerdote. O sacerdote pegava a sua vestimenta e dava para a sacerdotisa. A sacerdotisa, com a vestimenta do sacerdote, tinha relações sexuais com a mulher na função ativa, e o sacerdote, com a roupa da sacerdotisa, tinha relações sexuais com os homens na função passiva, porque a ideia da vestimenta designava a ideia da identidade. Trocou-se a identidade, a veste, trocou-se, portanto, a identidade. E nesse caso específico, quando diz, não usará o homem roupa de mulher, e não usará a mulher roupa de homem, é um texto que se refere à homossexualidade, que graçava no culto da fertilidade da Canaã antiga. Amém? Então, quando eu vou trabalhar esse contexto do histórico-cultural, eu preciso entender o texto de acordo com o sentido teológico da palavra teológica, que aí aparece a palavra toevá, que é a palavra abominação, e o sentido, por exemplo, cultural. Já que um homem não pode usar roupa de mulher e a mulher não pode usar roupa de homem, então, necessariamente, que eu preciso entender
como o homem hebreu e como a mulher hebreia se vestia, para ver se a referência está à vestimenta ou se tratava, portanto, de uma cultura ou de um costume que eles deveriam enfrentar mais adiante. Um outro terceiro momento que a gente precisa observar aqui, um terceiro objetivo, está ligado principalmente a entender o texto dentro dos seus objetivos. Deixa eu ver aqui, isso. Terceiro, todo mundo junto? Explicar o texto com todas as justificativas possíveis. Autor, audiência, condição sociohistórica. O que significa isso? Que você tem os livros da Bíblia, e esses livros, eles foram escritos para um grupo específico, e lamento lhe dizer, nenhum desses textos foi escrito especificamente para você e nem para mim. Foram escritos para grupos específicos, que tinham situações específicas, necessidades específicas, dúvidas específicas, e precisavam especificamente de um texto que pudesse lhes esclarecer suas dúvidas, seus anseios, suas indagações. Então, a Bíblia originalmente não foi escrita para mim, foi escrito para um grupo dentro do seu tempo. Nesse caso, por exemplo, vamos tomar o exemplo do Evangelho de João. João, no capítulo 21, versículo 26, como também em Lucas, o livro de Lucas, capítulo 1, quanto o livro de Atos, capítulo 1, expõe os objetivos que esses autores escreveram. João diz, olha, Jesus operou muitos milagres, que se fôssemos escrever os livros desses milagres, não caberiam tantos livros no mundo. Ele usa uma hipérbole, obviamente. Mas ele diz, mas esses foram escritos para quê? Creais que Jesus é o Filho de Deus. Então, João nos diz que o objetivo do seu evangelho é que creiamos que Jesus é o Filho de Deus. Aí eu tenho que pegar a estrutura do evangelho de João, que tem 3 estruturas fundamentais. Do capítulo 1 ao 12, repita comigo, do capítulo 1 ao 12. No capítulo 1 a 12 do evangelho de João, ele apresenta 7 milagres que atestam que Jesus é o Filho de Deus. Se ele disse que o objetivo do livro é para que eu creia que Jesus é o Filho de Deus, então nunca posso perder o objetivo do livro de João em cada uma das suas sessões. Então, se eu pregar ou ensinar em qualquer capítulo, de 1 a 12, eu não posso perder que o objetivo de João é mostrar que os milagres de Jesus provam que ele é o Filho de Deus. Do capítulo 12 até o capítulo 17, eu tenho os discursos ou os ensinos de Jesus. O que João quer dizer? Que esses discursos e ensinos provam que Jesus é o Filho de Deus. Se eu tiver que pregar do capítulo 12 até o capítulo 17, qualquer um dos capítulos, entre 12 e 17, eu não posso perder o objetivo de que aquele ensino, aquele discurso tem como objetivo explicar que Jesus é o Filho de Deus. Ele não apenas age poderosamente, do 1 ao 12, como ele também ensina poderosamente, do 12 ao 17. E os ensinos e os milagres provam que ele é o Filho de Deus. E do capítulo 18 ao 21, nós temos a paixão e a ressurreição, que provam que Jesus é o Filho de Deus. Então, quando nós vamos explicar um texto, nós precisamos fazê-lo de acordo com o objetivo do próprio livro. Então, explicar o Evangelho de João a partir do próprio objetivo que ele estabeleceu para o seu Evangelho. Jesus fez muitas coisas, mas essas foram escritas para que creiais que ele é o Filho de Deus. Então, os milagres poderosos, os discursos poderosos e a paixão e a ressurreição provam que ele é o Filho de Deus. Eu não posso trocar os objetivos de João pelo meu próprio objetivo. Os objetivos dele é para que creiamos que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Tem alguém cansado aqui? Muito bem, então vamos passar para o último, para a gente pegar umas regras fundamentais ainda.
Vocês sabiam que a gente nem falou das regras ainda? Quarto, todo mundo junto? Todo mundo junto? Esse é o primeiro objetivo. Tornar a mensagem das Escrituras inteligíveis ao homem moderno para conduzi-lo a Cristo. Que ninguém diga que o pastor Esdras desviou qualquer um de vocês aqui. Porque o objetivo verdadeiro da hermenêutica é explicar as Escrituras e te aproximar de Cristo, não te afastar dele. Se alguém diz que entrou para uma faculdade de teologia e se desviou, que esfriou na fé, é porque ele não foi na FAECAD, porque lá a gente aproxima mais e mais de Jesus. O objetivo principal da hermenêutica é isso, explicar o texto e conduzir a pessoa a Cristo. Vamos continuar então, por causa do tempo. Eu tenho ainda mais uns 30 minutinhos, ou 20. Vamos lá. 21, nada, vai dar então. Vamos ver algumas regras fundamentais. Primeira dessas regras, leia comigo, leitura escorreita da Bíblia. Gente, é o seguinte, eu estudei semiótica, e semiótica é uma técnica de interpretação que eu até falo na Igreja Identidade e Símbolo, que é o futuro da hermenêutica. A semiótica tem umas regras complicadas de interpretação que você não imagina. Mas eu percebi que quando nós erramos na interpretação da Bíblia, nós erramos, sabem o quê? Nas coisas mais fundamentais. Viu? Viu, Ana? E sabe qual é a coisa mais fundamental? A leitura correta do texto bíblico. Se você ler o texto bíblico errado, obviamente a interpretação será errada. Não apenas a sua, mas também de quem te ouve. E a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que lê. Mas eu entendo que ela está dizendo aquele que lê corretamente. E bem-aventurado aquele que ouve. Por quê? Porque ouviu uma leitura correta da Bíblia. Nós aqui somos pastores, dirigentes de congregações, obreiros, pessoas que estamos sempre ensinando e explicando a Bíblia. E o primeiro detalhe, leia a Bíblia corretamente. Para que não ocorra como ocorreu já de uma irmã que foi ler Provérbios 14, verso 1, todo mundo sabe, a mulher sábia edifica a sua casa, e como ela era pioneira do círculo de oração, permitiram que ela lesse na festividade, mas ela já tinha a vista um pouco desgastada, igual a minha, ela já não era bem alfabetizada, que vem de uma época muito distante, e ela leu assim, a mulher sábia é de ficar em casa. A mulher sábia é de ficar em casa. E, na verdade, o texto diz, a mulher sábia edifica a sua casa. E ela leu, a mulher sábia é de ficar em casa. A leitura correta. Gálatas, por exemplo, capítulo 3, 24, eu estava num evento para dar aula de hermenêutica, lá no Paraná, e o pastor disse assim, irmãos, antes do nosso pastor Esdras, que veio do Rio de Janeiro, falar de hermenêutica para a gente, eu quero fazer aqui uma explanação do texto áureo da lição da escola dominical. Irmãos, que lição gloriosa, que texto glorioso. Gálatas 3, 24 diz, a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Irmão, que coisa gloriosa, aleluia, glória a Deus. Porque quando eu leio Mateus, Jesus diz que o crente é sal da terra. E Paulo agora está dizendo que a lei nos serviu de aio. Irmãos, que tempero glorioso, sal e aio. Tem crente que tem aio, mas não tem sal. Tem crente que tem sal, mas não tem aio. Mas o crente temperado pelo Espírito, ele tem sal, ele tem aio. Quantos podem louvar a Deus? Foi uma revolução na igreja.
Ele leu o texto correto? Leu o texto correto. Na verdade, o texto da corrigida diz que a lei nos serviu como aio para conduzir a Cristo. Que o termo grego original é a palavra paidagogos, de onde vem a nossa palavra pedagogo, que era uma referência a um escravo instruído na Grécia Antiga, que era responsável de conduzir a criança para o liceu em Atenas, para estudar. Mas a corrigida, em alguns momentos, ela não traduziu direto do original grego, mas do latim. E nesse texto traduziu, o latim traduziu paidagogos por aio, que era o condutor. E ele confundiu alho com bugalho. E ele o que fez? Disse que o condutor, na verdade, era uma referência a alho, porque lá no interior tem o hábito de falar aio, em vez de alho. E você deve observar que essas diferenças é importante. Eu citei a corrigida aqui em latim, não foi? Que o João Ferreira de Almeida corrigiu do latim. É a mesma coisa que ele fez em 1 aos Coríntios, capítulo 13, que diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse caridade, nada disso me adiantaria. E a quarta versão da corrigida trocou caridade por amor. Sabe por quê? Porque caridade e amor é diferente. Experimenta falar com a sua esposa agora, que está aí do teu lado, caso esteja, ou quando você chegar em casa, e diz assim para ela, meu amor, eu casei por você, com você, por caridade. Fala isso para ela. Fala que você casou com ela por caridade, para ver o que vai acontecer. Mas era a tradução da palavra agape em 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse caridade, nada disso me adiantaria. Então vai lá, pega a linguagem da corrigida e diz para a sua esposa, eu me casei com você. Ou diga isso para o seu esposo, eu me casei com você por caridade, segundo a corrigida, para ver o que acontece. Então, essa questão da linguagem, ela é importante. Então, ler o texto corretamente e ler dentro de uma versão adequada. Deu para entender? Então, o que significa? Preste atenção. Significa que, além de eu ler corretamente, eu preciso de uma versão sempre atualizada, para que essas substituições possam ocorrer, como caridade para amor. A corrigida dizia, aquele que confia no Senhor, aqueles que são nascidos de Deus, não peca. Aí o indivíduo pecava, eu não sou nascido de Deus, porque a Escritura diz que não pode, que não peca. Aí a corrigida trocou o tempo do verbo, que está mais correto com o original. Aquele que é nascido de Deus não vive pecando, ou não vive em pecado, que era diferente da forma perfeita como havia sido apresentado. Então, a atualização da linguagem, e mais, olha, aquele cuidado, não é isso? Com principalmente, me perdoa aqui o chavão, dos homônimos, homógrafos perfeitos na língua portuguesa. Aquelas palavras que se fala do mesmo jeito, se escreve do mesmo jeito e tem significados diferentes. A criança chegou para o pai e disse assim, chega aí, coroa. E o árbitro perguntou, cara ou coroa? E foi posta a coroa na cabeça do rei. Não tem diferença entre as letras e nem o som da palavra coroa, mas em cada um tem um significado diferente. Quando você abre segundo Samuel, capítulo 7, segundo livro de Samuel, capítulo 7, quando o salmista Davi vai falar sobre o templo do Senhor, o texto usa o verbo simples, hebraico, bait, que significa casa. Por isso fala Bet-El, Bet, casa, El, Deus, casa de Deus. Bait, Bet. Bet-Ab, casa de meu pai. São expressões bem comuns. Bet é casa. E ali aparece em 2 Samuel, capítulo 7, verso 1, a palavra Bait e Bet em sentido diferente. Diz assim, e estando o rei Davi em sua casa. Deu para entender? Que casa é essa?
Uma tradução melhor seria, estando o rei Davi em seu palácio. A palavra casa ali, quando você fala a palavra casa, você pensa muita coisa. Residência, morada, mas essa residência e morada, elas se distinguem. Mansão, palácio. E o entendimento ali de casa, estando o rei Davi em sua casa, embora a palavra seja Bait, a ideia é que você pense na casa de um rei, que é um palácio. Versículo 5, Deus diz a Davi, edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? O hebraico tem palavra para templo, mas ali o escritor colocou a palavra bet. Qual o sentido de bet, casa, nesse texto? Templo. A referência é um templo, mas a palavra que está ali é casa. Chega mais adiante no versículo 16, é dito o seguinte, a tua casa e o teu reino serão estabelecidos para sempre. Os irmãos aqui que já tiveram várias vezes em Israel, viram alguma casa de Davi lá? Algum palácio de Davi por lá? Então, o que significa a tua casa e o teu reino serão estabelecidos para sempre? O que significa? Família. Muito bem, um homem corajoso, um obreiro de Deus que quer compreender e interpretar. É família, mas não é literalmente família. Sabe por quê? Porque está se falando ali de família, de Davi, obviamente está correta, a palavra casa tem um sentido de família, mas só que ali está se falando da sucessão ao trono, e nem todos os filhos de Davi tinham direito à sucessão ao trono. Ali casa pode ser entendido como dinastia, isto é, nunca faltará ao trono de Davi um sucessor régio. Então a palavra casa aí, embora seja família, tem o sentido de dinastia, porque nem todos da família de Davi tinham direito ao reinado. Aí depois no versículo 18 aparece, depois dessas grandes, preciosas promessas, Deus diz assim a Davi, aí Davi fala assim a Deus, ah Senhor, quem sou eu e quem é a minha casa? Qual o sentido da palavra casa? Família, mais uma vez. Mas não a casa, família, de Davi como rei, que é uma família importante em Israel. Mas a casa, família de Davi, seus ascendentes, que não eram absolutamente importantes em Belém, eram tudo pastores de ovelha humilde. E ele disse, Senhor, quem sou eu? Quem eram meus descendentes para o Senhor me dar uma promessa tão grande como essa? Então ele fala de família, casa, bet, mas o sentido está falando a sua ascendência, os seus antepassados. Então veja que a própria palavra bet, casa, no único capítulo apareceu pelo menos com 5 sentidos diferentes um do outro. Então, não basta eu ainda ler corretamente o texto da Escritura, eu preciso compreender especificamente o sentido em que a palavra é usada dentro da frase. Daí, aquele cuidado que a gente tem com a palavra espiar, com X na Bíblia, e a palavra espiar, não é isso? Sem X. Um tem a ver com o ato da expiação, do encobrimento, do perdão, e outro tem a ver com vistas, com ver, com espiar. Tomar cuidado com essas palavras que se pronuncia da mesma forma, mas tem sentidos diferentes. Esse cuidado a gente precisa ter. Lembra de um pastor das Assembleias de Deus lá em Serra, em Vitória, que ele leu Oséias capítulo 3, e estava com 2 mulheres na igreja, e as 2, além da esposa dele, estava grávida, porque ele leu o adjetivo adúltera como um verbo, e no imperativo ainda, adultera. Quando o texto de Oséias 3:1 diz, vai e ama uma mulher adúltera, e ele leu, vai e ama e adultera, e ele estava com 3 mulheres dentro da igreja, todo mundo sabe disso, que foi noticiado aí, publicamente aí no jornal, saiu até no Fantástico um negócio desse.
Tudo isso por causa de uma leitura errada do texto da Bíblia. Isso deu problema. Então, primeira dica, leitura correta da Bíblia. Vamos para o segundo e último passo, porque meu tempo acabou. Quantos minutos eu tenho? 10? 6. 6 minutos. O varão ali quis me tomar um minutinho. Faz isso comigo não, cara. Estou aqui para ajudar. Vamos lá, todo mundo junto? Análise dos contextos da Bíblia. Eu vou ensinar vocês em 5 minutos, tomando um ali que eu já perdi, justificando para o varão ali que tomou um minuto meu, né? Tomou um minuto meu. Eu vou ensinar a vocês uma coisa desse contexto que é importante. Abra sua Bíblia no Salmo de número 139. Quando nós falamos sobre o contexto, depois a gente pode explicar, 139, nós podemos explicar um pouco melhor o sentido de contexto. Mas por causa da exiguidade do tempo, eu vou interromper algumas explicações e vou entrar direto no elemento prático. Se você tem Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista e Atualizada, essas duas versões da Bíblia, elas têm a indicação de parágrafo ou a indicação de estrofe. A indicação de parágrafo aparece quando a primeira letra do versículo aparece em negrito, em tons mais escuros. Então, no Salmo de número 139, aparece a palavra Senhor. Esse S maiúsculo aparece em negrito. Quantas Bíblias identificam isso aqui? Levanta a mão. Bastante Bíblia. Depois, esse negrito aparece em qual outro verso? 7, muito bem, o varão letrado, né? Muito bem. Do 1 ele já foi 7. Qual é o próximo que aparece? Olha aí que coisa gloriosa. 1, 7 e o segundo é no 13. E depois qual é? 19. Vamos repetir. 1, 7, 13 e 19. Se você não tem uma Bíblia que dá uma indicação dessa, eu peço a você encarecidamente, adquire uma Bíblia corrigida ou uma atualizada, que ela já facilita a ordem e a organização do texto em estrutura, em parágrafo. O que nós estamos falando aqui? Da estrutura de um capítulo, que isso seria o contexto imediato, a estrutura do capítulo. Se eu vou pregar, como você vai, eu posso usar o Salmo 139, eu já sei que a minha pregação tem 4 tópicos. E eu posso começar assim: meus queridos e amados irmãos, abra sua Bíblia no Salmo de número 139. O Salmo de número 139 tem 4 divisões principais. A primeira divisão no verso 1, a segunda divisão no verso 7, a terceira divisão no verso 13, a quarta divisão no verso 19. Quantos podem dizer amém? Aqui na brincadeira, você já sabe a estrutura do salmo que você vai pregar. Se você seguir essa indicação de parágrafo, você já sabe que teu sermão textual ou expositivo tem 4 divisões. Isso vale para toda a Bíblia, porque toda a Bíblia na Almeida Revista Corrigida e Almeida Atualizada está dividida em parágrafos. Então, aqui é uma facilidade. Faltou o pregador, pastor Sóstenes te chamou imediatamente. Se você está com uma Bíblia com Almeida Corrigida, que tem essa indicação de parágrafo, você vai surpreender o pastor. Em menos de 5 minutos, você já sabe a estrutura do texto da Bíblia. Isso que é obreiro preparado. Deu para perceber? 4. Deu? Ok? Então, isso serve para cada texto da Bíblia que tem essa estrutura, com exceção de Provérbios. Porque a estrutura de Provérbios, Marshal, no hebraico, é diferente, porque lá é uma coletânea de ditos sapienciais, ditos de sabedoria, então não tem parágrafos. Deu para entender? Isso é uma outra regra que eu explicaria no inicial, mas não dá tempo. Então, vamos lá. Feito isso, a estrutura que você já apresentou, agora você precisa verificar a palavra-chave. Abre a sua Bíblia no Salmo 139. Você vê aí um vocativo, Senhor.
Então, a oração está sendo dirigida a Deus, e o que ele diz? Tu me sondas e tu me conheces, mas o quê? Tu sabes. Você vai perceber que do verso 1 ao 6, vai aparecer os verbos saber, entender, compreender, prescrutar, sondar. Esses verbos, ele diz que Deus conhece tudo, sabe tudo. Antes que a palavra venha à minha boca, tu já conhece. Aí você vai lá para a teologia sistemática. Qual é o atributo de Deus que ele sabe todas as coisas? Onisciência. Então, do verso 1 ao 6, o tema desse parágrafo é a onisciência de Deus. Deu para entender? Vamos continuar? Do 7 até o 12, você vai observar os verbos que se repetem. Senhor, se eu subir aos céus, tu estás. Se eu fizer minha cama no Sheol, tu também estás. Se eu for para o meio dos mares, se eu for para a alva, uma referência onde o sol nasce, tu estás. Se eu me lançar no meio dos mares, onde o sol se põe, tu também estás. Luz e trevas para ti é a mesma coisa. Para onde eu fugirei do teu espírito? O salmista está falando de um atributo de Deus, que aonde quer que o salmista esteja, Deus está, e é impossível fugir dele. Qual é o atributo? Muito bem, falou todo empolgado, é isso aí. Isso aí, falou da onipresença de Deus. E deu para entender? Agora vamos para o 13, do 13 ao 18. Se você prestar atenção no 13 ao 18, o salmista fala de criar, entretecer. Você vai falar que nem o irmão pregou, Senhor, tu me entristeceste desde o meu ventre. Eu falei, meu irmão, o negócio é esse, desde o ventre tu está triste, Deus te entristeceu. Aí não é entristecer, é entretecer, que é um verbo riquíssimo, mas que fala dessa constituição da pessoa, do sujeito. Você tem criar, entretecer, fazer. Esses verbos vão denotar um atributo de Deus, que Deus, quê? Pode, faz todas as coisas. Qual é, portanto, o atributo? Onipotência de Deus. Então, do verso 13 ao 19, o salmista fala da onipotência. Agora, preste atenção. Depois do 19 ao 24, olha, ocorreu, não faça isso que eu vou fazer, porque você tem que analisar primeiro, ocorreu que esse salmo tem 24 versos. Deu para total? 4 estrofes. Cada estrofe tem 6 versos. Então, eu tenho 4 estrofes, que é um quarteto, com cada uma 6 versos, que é uma sextilha. Guarda isso, é a estrutura do negócio. No verso 19 ao 24, o salmista está com um problema, que é o problema do mal. Porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente, e há tantas pessoas más. E ele pede a Deus que execute justiça. Nesse último capítulo, ele está falando de um outro atributo de Deus. Já não é mais dos naturais, mas agora são dos atributos morais, que é a justiça. Então, veja só, eu tenho um salmo com 4 estrofes, cada estrofe com 6 versos, cada uma dessas estrofes tem um tema. Deu para entender? Então, assim, meus queridos e amados irmãos, abra sua Bíblia no Salmo de número 139. No Salmo 139, do verso 1 ao 24, nós temos, portanto, uma estrutura de 4 versos, um quarteto. Temos cada um desse quarteto uma sextilha. O pessoal gosta de fazer essas coisas para dizer que é alguma coisa extraordinária, né? Tem uma sextilha. E cada um desses 4 versos que nós temos a primeira divisão do verso 1 ao 6, a segunda divisão
do 7 ao 12, a terceira divisão do 13 ao 18, a quarta divisão do 19 ao 24. Na primeira divisão, Ele é o Senhor que tudo sabe. Na segunda divisão, Ele é o Senhor que está em todos os cantos. Na terceira divisão, Ele é o Senhor que tudo pode. Na quarta divisão, Ele é o Senhor de toda justiça. A igreja pode dizer amém? Fazer cara feia na pregação é a regra para os irmãos da glória a Deus. Isso eu aprendi cedo. Pastor Sóstenes, que é pregador, sabe que quanto mais careta a gente faz na pregação, mais espiritual a gente fica, né? Eu fui dei uma palestra numa igreja aí, e depois que eu terminei, o pastor falou comigo, pastor Ejas, poxa, o irmão tinha a oportunidade de quebrar tudo. Era só o irmão fazer assim, ó. Só faltou isso. Falei, meu irmão, deixa isso para outra ocasião. Então, você observou que essa estrutura, então, quádrupla do Salmo, cada parágrafo, ou cada estrofe, nesse caso, tem uma mensagem específica. Então, eu tenho, do verso 1 ao 6, a onisciência de Deus, do verso 7 ao 12, a onipresença de Deus, do 13 ao 18, a onipotência de Deus, e eu tenho do 19 ao 24, a justiça de Deus. Agora eu preciso de um tema para esse salmo. Qual o tema? Qual o tema? Um tema geral que abarque todas as divisões. Os atributos de Deus. Muito bem. Meus queridos e amados irmãos, nesta noite, eu gostaria de intitular a minha mensagem como os atributos de Deus. Aí os irmãos, como é que ele vai fazer isso agora? Aí chega lá no Salmo 139, você vai apresentando tudo direitinho. Deu para entender? Então, preste atenção aqui. Se você usar essa técnica simples, ligada ao contexto, você ainda não começou a pregar, nós não pregamos. Nós só apresentamos para você o quê? A estrutura do texto, que é uma atividade hermenêutica. É nisso que nós estamos tentando focar, que do Gênesis a Apocalipse, você pode usar essa regra. Alguns vão ser um pouco mais difíceis, porque os capítulos são longos, mas a estrutura de divisão é a mesma. Então, você aprendeu isso, você consegue fazer qualquer sermão textual, você pode fazer um comentário ao Salmo 139, porque você já conhece a divisão. Se você vai pregar, tem 4 esboços, quatro tópicos. Se você vai escrever um livro, já tem 4 capítulos, que você vai escrever de cada uma dessas. Gente, essa forma de estruturar e delimitar a própria mensagem ali, ela é a solução para a gente começar a pregar e pregar a palavra de Deus de verdade. Amém? Meus irmãos, meu tempo acabou. Quanto tempo eu passei, varão? Não, mas o senhor que vai me explicar. Ó, passei 4 minutos ali, tá vendo? Passei 4 minutos. Nosso tempo encerrou. Eu quero, viu, pastor, agradecer pela oportunidade que o pastor Sóstenes me trouxe de estar aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês. Terça-feira eu estarei aqui de novo, juntamente com os irmãos, e eu quero agradecer todo o carinho e apreço de cada um de vocês. Se me permite, rapidamente, eu trouxe alguns livros. O Hermenêutica Fácil e Descomplicada, onde eu explico as técnicas de interpretação do texto bíblico, tudo muito prático. Inclusive, essa técnica de delimitação, eu ensino lá como funciona em várias versões da Bíblia, e entre outras técnicas, poesia hebraica, várias outras. Eu trouxe aqui o Família no Antigo Testamento. Por exemplo, a exegese desse texto de Deuteronômio 22:5, eu trabalho muito no Família, que na questão da família eu explico a situação da mulher no Antigo Testamento, falo sobre estupro, sobre divórcio, sobre o novo casamento no Antigo Testamento, tudo que envolve o contexto de família,
trato ali problemas difíceis, que muitas das vezes a gente não quer abordar, como estupro, homoafetividade. Eu trabalho tudo como é que o Antigo Testamento trabalha essas questões, aborto, tudo isso, como funcionava isso no Antigo Testamento. Depois eu tenho ali o Igreja Identidade Símbolo, que eu explico como se formou as comunidades cristãs do primeiro século da igreja. Está aqui o primeiro que você falou. Que é o Hermenêutica Fácil e Descomplicada. Inclusive, a CPAD tirou uma foto bonita que eu tinha, colocou uma foto feia. E aí eu fui perguntar ao editor, por que você tirou aquela minha foto bonita e botou uma feia? Ele falou, Esdras, porque na Assembleia de Deus o feio vende melhor.